O que você pensa de passar do ser humano 1.0 para o ser humano 2.0? E o que isso significa? Bem, ir de humanos como os conhecemos a humanos 2.0 tem algo a ver com o transhumanismo. Se vocês não são familiares com esse termo, é sobre transformar os seres humanos como os conhecemos e uni-los com a inteligência artificial, semelhante como se passa em Matrix, se alguma vez viram esse filme. Isso pode soar genial para vocês. Poderíamos ter algumas habilidades super-humanas, poder pensar em algo e isso acontecer. Quem sabe ter algumas habilidades físicas que podem ser super-humanas. Essa é a ideia. É isso que você vê nos filmes de ficção científica. E, na minha opinião, penso sobre esse tema. Bom, eu tenho algum tempo nisso. Acredito que acontecerá em alguns anos no futuro. Porém, essa pergunta, essa ideia, está agora mesmo aqui, neste momento. Nós precisamos tomar uma decisão. Me dei conta que nós precisamos tomar uma decisão sobre isso, porque investiguei a vacina proposta para a atual pandemia, e esta é a minha advertência para o mundo. Vi as vantagens e as desvantagens e me aterrorizei. Quero que entendam isto. Precisamos estar muito bem informados porque a nova vacina não é como uma vacina comum, normal para a gripe. Isso é algo muito diferente, é algo totalmente novo, é algo totalmente experimental para a raça humana. Não é que seja apenas uma vacina diferente. Há tecnologias que estão sendo introduzidas com esta vacina, que podem transformar a forma como vivemos, quem somos e como somos, e muito rápido. Acredito que algumas pessoas, as quais devem conhecer os seus nomes, Elon Musk, que é o fundador da SpaceX e da Tesla automotiva, como também Ray Kurzweil, que é um dos grandes do Google. Eles são transhumanistas autoproclamados. Eles acreditam que deveríamos ir ao humano 2.0 e são grandes defensores disso. Há muitas outras pessoas que vocês devem saber os seus nomes. Também estão envolvidos com isso, deveriam pesquisá-los. Acredito que a forma mais fácil de explicar-lhes isso é ir com um dos favoritos para uma vacina e mergulhar um pouco na história, para dizer como querem fazer essa vacina. Creio que isso vai falar muito. Por exemplo, a Moderna é uma das favoritas para a vacina contra o atual vírus. Deveriam saber que a Moderna foi fundada por uma pessoa de Harvard, Derek Rossi. E esse pesquisador teve êxito tomando um pouco de RNA modificado e sendo capaz de reprogramar uma célula-mãe no corpo e transformar a função desta célula-mãe. Ou seja, ele a modificou geneticamente, ok? Então, ele provou que podem modificar algo geneticamente, usando RNA modificado. Então, eles fundaram a companhia Moderna, baseados nesse conceito. É como uma peça nova no jogo. Não está aqui há muito tempo. De fato, não haviam feito uma vacina para humanos antes. Não se fez um remédio para humanos como esse antes. Esta é a primeira vez. Devem saber que a Moderna apareceu nas notícias recentemente porque aceleraram muito, como outras companhias aceleraram a vacina. Foram da fase 1 para a fase 2 muito rápido. De fato, foram da fase 1 para a fase 3 em seus experimentos, de março deste ano até agora. Quero dizer, isto é inacreditável. Normalmente, toma 5 a 6 anos. Como podem fazer isso com segurança e com a eficácia de dados que necessitamos? Eu quero que conheçam que na fase 2, eles só estão usando entre 30 e 45 humanos. Na pesquisa da Moderna, só usaram 45 humanos. E no grupo com dose alta da vacina, obtiveram que em 100% dos testados houve efeitos secundários sistêmicos. 100%. Isso são apenas efeitos secundários a curto prazo. E na dose baixa da vacina, 80% sofreram efeitos secundários sistêmicos. Bem, não conhecemos os efeitos secundários a longo prazo. Necessitamos de um tempo muito mais longo, certo? Talvez anos.
Porém, sabemos com base em estudos anteriores em animais que usaram essa tecnologia, o que se pode esperar, possivelmente, é um aumento no número de câncer, um aumento de genes mutantes, mutagênese e também um aumento das reações autoimunes. Em alguns dos estudos, em furões, viram que quando introduziam o vírus no animal, com a finalidade de protegê-lo, logo após o furão ser vacinado, o animal apresentava uma resposta imune exagerada. Tinham mais inflamação pulmonar, mais líquido nos pulmões e alguns problemas com o fígado. Com os danos, tiveram uma resposta mais fraca. Ok, essas são as reações a longo prazo e podem ser verificadas com esta vacina, mas ainda não temos os dados. Portanto, isto não é sem riscos. E como eles estão fazendo isto? Bem, eles estão sugerindo usar uma plataforma. Deixe-me explicar como administram a vacina. Então, a vacina há uma ideia chamada de plataforma de microagulha. Isso foi desenvolvido pelo MIT. E eles disseram que pode ser produzida muito facilmente, ok? Com produção em massa. Por isso estão propondo essa tecnologia. E assim, milhões e milhões de vacinas poderiam ser produzidas rapidamente. Inclusive, elas poderiam ser aplicadas por vocês mesmos. Então, a ideia é conseguir uma espécie de curativo, como aquelas tiras que você compra na farmácia. Poderia ser enviado através do Amazon ou qualquer outro serviço de entrega. Aí vocês podem tirá-la do pacote, colocar assim em sua mão, tirar o adesivo e pronto, foram vacinados. Então, como isso é possível? Bem, nessa tira há pequenas pontas, agulhas minúsculas, e isso foi desenhado baseado na mordida de uma serpente, nas presas da víbora, pequenas mordidas de cobra. Então, nestas pequenas pontas, eles dizem que a gente nem as sente, há um pouco de hidrogel. E dentro desse gel, há uma enzima, a luciferase, além da vacina em si mesma. Ok, o que é tudo isso? Em primeiro lugar, eles têm a vacina. É RNA modificado ou DNA modificado. Tomemos a Moderna, RNA modificado. A ideia é que as microagulhas perfuram as membranas das suas células. E esse pedaço de RNA sintético, que é um código de uma parte do vírus, ou podem usar um DNA sintético para codificar a parte do vírus que irá aos seus núcleos. E o seu corpo começará a transcrever, começará a ler a informação do código e a fabricar mais dessa parte do vírus. Mas por que iríamos querer fazer mais desse vírus? Ou partes desse vírus? A ideia é que seu corpo se acostume a vê-lo, saiba produzir anticorpos e tenha uma melhor resposta de linfócitos T. Quando detecte o vírus no futuro, seu corpo irá saber como lutar contra isso e terá uma melhor resposta. Essa é a ideia. O problema é que estão usando um processo chamado transfecção. E a transfecção é uma forma de se fazer organismos geneticamente modificados. Ok, penso que sabem sobre essas frutas e vegetais. Não são tão saudáveis como o tipo de frutas e vegetais silvestres. Possivelmente podem extrapolar isso para um ser humano. Se virarmos geneticamente modificados, não seremos tão saudáveis, ok? Não temos estudos a longo prazo sobre isso. Isso é inacreditável. Bem, os fabricantes da vacina fizeram esta declaração: não alteraremos nosso DNA, nosso genoma. Eu digo que isso não é verdade, porque se usamos esse processo para fazer um organismo geneticamente modificado, por que não faria o mesmo a um ser humano? Não sei por que dizem isso. Se você vê a definição de transfecção, dirá que pode ser uma mudança temporária na célula. E eu penso que é disso que os fabricantes se aproveitam. É temporário? Ou há uma possibilidade que se torne estável e ingresse no nosso genoma? E tão estável que passe a replicar-se. Quando o genoma se replica, significando que agora é uma parte permanente do seu genoma. Este é um risco que estamos correndo. Pode ser temporário
ou pode ser permanente. E nunca saberemos disso. Por anos. Sinceramente, aqui vamos nós. Temos algo que pode alterar nosso genoma. É uma possibilidade. E outra coisa sobre isso é que, se alteram o genoma, quais seriam os efeitos? E já falei anteriormente de alguns efeitos secundários. Porém, também precisamos saber se isso é uma peça sintética de DNA ou RNA. E se isso ingressa no genoma de um ser humano, é sintético, não é natural. E se observarem a lei da Suprema Corte de Justiça sobre DNA sintético ou genes, pode ser patenteado, e as patentes têm donos. O que isso significa para nós? O que acontece se isso ingressa no nosso genoma? Significa que a Moderna, ou a Fundação Bill e Melinda Gates, ou o Departamento de Defesa, toda essa gente que está envolvida em patentes, seria de alguma forma dona de parte do nosso genoma? É uma possibilidade. Precisam saber disso.